Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo à Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, estou aqui hoje com a Laura e com o Alex. E nós vamos fazer uma entrevista bem bacana hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Mais um episódio aí pra conta, né? Janeiro bombando aqui no Roda de Ginástica. Bora Sim. lá que hoje tem um bate-papo bem legal. E aí, pessoal, hoje um bate-papo super especial, uma entrevista com um convidado babado. E sejam muito bem-vindos ao Roda de Ginástica. Isso aí, hoje nós vamos conversar com ele que é árbitro, tanto nacional quanto internacional. A gente vai conversar bastante sobre essa experiência dele aí hoje. Coreógrafo também, com 2 patentes, nacional e internacional. E treinador, agora do Mário Sérgio Ginástica Artística, lá em Goiás, Eduardo Junqueira. E Eduardo, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no podcast Roda de Ginástica. Vamos falar um pouquinho aí dessa modalidade pela qual a gente é apaixonado, né? Exatamente. Mas primeiro vamos começar falando um pouco sobre você, né? A gente sabe aí que seria uma carreira que já está bem consolidada. Você veio da Austrália recentemente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas como que você começou na ginástica? O que te levou a querer trabalhar com ginástica? É uma história muito engraçada. Assim, começou numa brincadeira de rua. Antigamente, né, naquela época, as crianças brincavam na rua e aqui onde eu moro no interior era bastante comum assim a criançada. Então, assim, os vizinhos todos, né, saíam na rua e aí a gente brincava e tinha uma vizinha que era ginasta. Ela fazia ginástica no clube aqui na cidade e aí ela começou a fazer acrobacia assim na rua, fazer reversão, estrela sem mão. Eu já fiquei apaixonado na mesma hora. E aí eu falei, me ensina, né? Aí ela começou a me ensinar, assim, eu aprendendo assim as coisas na rua. E aí ela me levou para o clube dela, no qual ela treinava aqui, mas era um clube assim, né? Era só em escolinha que tinha, não tinha muita aparelhagem. E aí eu comecei lá e logo depois, assim, quando eu, lá pelos meus 18, 19 anos, a professora já me deu uma turma para treinar, para dar treino, assim. Naquela época, assim, você não precisava ter faculdade para trabalhar com, né, não tinha CREF ainda, a profissão não era regularizada. E aí eu comecei a dar treino e a minha turminha começou a se destacar. E aí, quando essa professora saiu do clube, ela me deixou no lugar dela. Aí eu comecei a dar treino, isso foi em 1990. Eu comecei a dar treino aqui na cidade, e aí depois, assim, aí foram surgindo as oportunidades, né? Os resultados iam aparecendo, e aí os clubes mais que tinham uma estrutura melhor iam me contratando. Então, eu já trabalhei em vários lugares aqui no país, né? Já trabalhei aqui no estado de São Paulo em vários clubes, e depois em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, quando eu fui para a seleção, e agora estou indo para Goiás. Legal, legal. E é muito legal ver você voltando agora para o Brasil depois de ter essa experiência fora, né? A gente vai falar, a gente vai abordar esses assuntos mais para frente. Tá bom. Eduardo, lá em 2012 você trabalhou no Grêmio Recreativo Barueri e Sim, conquistou o Campeonato Estadual Adulto de 2012 por equipes, né? sim. Como foi esse trabalho lá com o Roger? Você pode contar um pouco pra gente? Posso contar assim. O Roger foi contratado, né, por Barueri para fazer um trabalho lá visando mesmo alcançar os campeonatos nacionais, e aí já tinha uma treinadora lá, Luana, e eles precisavam de um coreógrafo, e aí me fizeram esse convite para ingressar esse time aí, esse super time, que foi na época, e aí começamos um trabalho lá, fomos campeões estaduais, e depois, no Campeonato Brasileiro, a gente ainda conseguiu algumas medalhas, eu acho que foi ouro e prata na trave, teve umas medalhas também no Campeonato Brasileiro, eu não lembro em que ano que foi, porque assim, é tanta competição na minha vida, e eu sei que a gente ganhou um brasileiro, eu não sei se foi juvenil, mas eu sei que por Barueri a gente ganhou um Campeonato Brasileiro, acho que foi juvenil. Também não vou lembrar o ano, 2012 ou 2013, ou 2014.
Foi por essa época, porque depois, em 2015, eu já fui convidado para ir para a seleção. Mas assim, né? Trabalhar com o Roger assim, é uma escola, né? Porque ele é assim, não só o conhecimento, né? Ele sabe aplicar o conhecimento, né? Porque não basta você saber tipo os educativos, os processos pedagógicos, mas você não conseguir encaixar isso dentro de um programa de treinamento. Isso ele faz muito bem. Então, assim, na época, eu fiquei mais responsável pela trave, né? Porque é o aparelho que eu amo e posso ficar o dia inteiro dando treino de trave. E aí eu fiquei responsável pela trave, e aí o Roger e a Luana responsável pela trave e pela coreografia do solo também, né? E aí a gente fez um trabalho lá, ficamos acho que 3 anos ou um pouco mais trabalhando juntos e foi muito legal, assim. Tanto que quando eu cheguei aqui no Brasil, assim, o Roger já me acessou, falou, não, vamos trabalhar junto de novo. Eu já fiquei bem animado, né? Porque, assim, trabalhar com ele é um desafio, né? Ele tira o melhor de todo mundo, ele tira o melhor das ginastas e de nós treinadores também. Então, eu fiquei animado, assim, para encarar esse desafio e trabalhar com ele de novo. E eu achei bem legal que esse campeonato estadual, vocês conquistaram em cima do Pinheiros, né? Que é o maior clube de São Paulo, pelo menos em termos de estrutura e tal. E em pouco tempo, né? Que vocês estavam trabalhando juntos ali em Barueri, foi logo de cara já conquistar esse estadual. Bem legal mesmo. Foi pouco tempo, porque a gente tinha aquele esquema que faz toda a diferença num processo de aprendizagem, que é treinar 2 períodos por dia, né? Então, nós treinávamos de manhã, as meninas depois iam para a escola. O clube ofereceu uma estrutura boa na época, né? Elas tinham uma perua que tiravam elas do ginásio, levava para a escola e depois a perua trazia de volta para a ginástica e depois levava elas para casa. Então, claro, tudo isso tem uma influência muito grande no resultado, né? Então, nós treinávamos 4 horas de manhã e depois mais 2 horas à tarde. Foi por isso que o resultado, o progresso veio bem rápido. E o Roger, só fazendo parênteses bem rapidinho aqui, né? O Roger, ele já fez uma entrevista com a gente aqui, e uma coisa que eu admiro muito é o trabalho que ele fez na Argentina. Porque em tão pouco tempo ele conseguiu colocar a Argentina ali, conseguiu arrumar a casa lá, né? E até hoje a gente vê resultados lá, de meninas que passaram pela mão dele muito novinhas, e hoje estão na seleção aí como carro-chefe, sabe? Eu acompanhei meio de longe, né, isso que ele fez, porque na época eu estava na Austrália. Eu acompanhei meio que de longe, assim, mas a gente sempre estava em contato, né? Porque a gente trabalhou junto, a gente morou junto, né? Quando a gente morou em Barueri, assim, nós morávamos juntos lá, que era numa casa perto do ginásio, assim, que era fácil para a gente chegar também. Então, assim, a gente tem um contato, assim, a gente é amigo, além de ser colega de profissão, né? Nós somos amigos pessoais, assim, eu e o Roger. Legal. Então, a gente sabe, né, que aqui no Brasil, tirando o futebol masculino, todos os esportes eles têm perrengue, falta de algumas coisas importantes, infraestrutura. Faz parte, infelizmente, da realidade de quem trabalha com esporte no Brasil. Dito isso, eu gostaria de te perguntar quais foram os principais desafios que tu enfrentou para treinar ginasta aqui, antes de ter aí essa experiência na Austrália. Muitos, porque quando eu comecei, nós aqui no Brasil, a gente não éramos nada na ginástica, né? A Georgette, na época, tinha um trabalho no Flamengo como treinadora, então ela conseguia, assim, né, colocar algumas meninas em nível internacional. Então, assim, naquela época, o Brasil conseguia levar uma para o Mundial, conseguia classificar uma para uma Olimpíada. E, particularmente, assim, para mim, como eu te disse, eu comecei num clube sem material, né? E aí eu passei por alguns clubes aqui no interior também, e trabalhando com material precário, né? Não tinha nada assim, material importado, nada assim, a gente aprendia na raça mesmo. E aí, assim, eu fui vendo, né, no decorrer dos anos, assim, os resultados foram aparecendo. Primeiro a Daniela em 2001 com o segundo no individual geral, depois logo em seguida
Em 2003, 2004 veio a Daiane, né, que foi a nossa primeira campeã mundial. Aí depois a ginástica, os ucranianos vieram para o Brasil, Oleg, Irina e Nádia, com aquele projeto da seleção permanente. Então, assim, eu fui vendo essa evolução devagar, né, na própria estrutura da ginástica do Brasil, que começou assim bem precário e assim com muito trabalho, né? E naquela época, assim, se você me dissesse, um dia o Brasil vai ser um pódio numa Olimpíada, nem nos meus sonhos mais assim ambiciosos eu imaginaria isso, né? Então eu fui vendo isso acontecer no decorrer desses 35 anos de trabalho com a ginástica, toda essa história se desenrolar, né? O Brasil começar a galgar esses degraus assim, com toda a dificuldade que a gente tinha, com toda a falta de estrutura que o Brasil tinha. Os resultados começaram a aparecer, a estrutura começou a melhorar, né? Então, assim, quando a gente é mais jovem, a gente tem pressa que tudo aconteça, né? Mas depois, assim, com a experiência, a gente vai vendo que tudo tem o seu tempo e que as coisas acontecem devagar. E aí, assim, né, o Brasil começou a apresentar resultado com a seleção permanente. E aí foram surgindo os talentos, né? Apareceu a Rebeca e apareceu a Flávia. E então, assim, foram muitos desafios, assim, de falta de equipamento mesmo, né, que a gente teve no começo, mas que eu sempre digo uma coisa, assim, o segredo de sucesso para qualquer coisa que você vá fazer, eu acho que é a persistência. Se você persiste, porque assim, na minha trajetória, assim, muitos colegas treinadores, assim, muito bons, melhores do que eu, acabaram desistindo, acabaram indo fazer outra coisa. E então, assim, eu acho que eu cheguei onde cheguei porque eu não desisti, entendeu? Mesmo com todos esses obstáculos que teve, a minha paixão foi sempre maior, assim, falei, não, vamos continuar, vamos trabalhar, né, pela ginástica do Brasil. E aí ver esses resultados acontecendo, né, internacionalmente, eu não estava aqui, eu estava fora, né, mas assim, acompanhando muito de perto, assim, e vibrando muito, assim, e nossa, assim, né, nossa, um sonho, assim, o Brasil, prata no Mundial, depois bronze na Olimpíada, nossa, quem diria, né? Então, quando a gente vê isso, já tudo valeu a pena, né? Apesar de toda a dificuldade, tudo valeu a pena. E, Eduardo, eu ouvindo o que tu falar me chamou bastante atenção. E eu até queria comentar que às vezes eu tô ali rolando no Instagram sem nada para fazer, acho que todo mundo já teve esse momento na vida. E me aparecem alguns vídeos de ginastas da Índia. Não sei se alguém aqui já viu, treinando às vezes até indoor, outdoor, quer dizer, fora na rua, tipo as paralelas assimétricas, eram as paralelas mesmo, mas na rua ali, e a gente vê que até o aparelho às vezes está danificado por chuva e tal. E aquilo me. E tinha umas meninas ali que pareciam ter talento, pareciam ser interessantes, mas treinando naquelas condições é difícil tu criar uma estrela. E daí eu fiquei até refletindo nisso, né? Quantos talentos será que a gente não tem no mundo, e talvez até que no Brasil ainda, que embora o Brasil tenha evoluído, eu ainda acho que se a gente for, por exemplo, no interior do norte, a gente vai achar grandes talentos que daqui a pouco não estão tendo a oportunidade, no sertão, em alguns lugares que ainda não tem essa infraestrutura. Quantos talentos, assim, tanto no Brasil quanto em alguns lugares do mundo a gente deve ter. Daqui a pouco é capaz de, sei lá, na Etiópia ter uma Simone Biles que nunca virou Simone Biles porque não teve a oportunidade. Então, eu só queria trazer essa reflexão aí para quem quiser pensar. É verdade. Quantos talentos daqui a pouco se perderam aí no mundão afora porque não tem uma estrutura. Porque eu acredito que o esporte ele vai além do talento, né? Tu precisa ter uma estrutura, alguém que acredite em ti, um lugar para treinar. Tu pode ser, gente, mais talentosa que a Biles. Mas se tu não tiver um lugar bom para treinar, uma estrutura, um bom treinador, tu não vai conseguir desenvolver. Não sei se tu concorda comigo, Eduardo. Concordo plenamente, assim, né? Eu vi nesses anos todos, assim, muitas meninas talentosíssimas, assim, que passaram pela minha mão, né? E às vezes eu estava num clube que não tinha, né, aparelhagem de ponta, porque tudo isso conta, né? Não basta o amor, assim. Quando eu era jovem, eu falava assim, não, basta você ter amor e trabalhar que você pode fazer uma campeã mundial. Não é assim, né? A realidade é outra.
precisa, assim, além da estrutura, né, o país tem que estar inserido dentro né, da Federação Internacional, tem que começar a participar de competições. Então, esse processo de chegar lá na ponta da pirâmide depende de inúmeros fatores, né? Inúmeros. Além da estrutura, você tem que ter um treinamento adequado, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar em volta, um psicólogo, um preparador físico, um fisioterapeuta, um massoterapeuta, tudo isso para você chegar no alto nível, né? A Rebeca mesmo fala da importância da psicóloga na carreira dela, e você via, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rebeca 2 vezes, pequenininha em Guarulhos, durante 1 ano, e depois na seleção. E quando eu vi ela na Olimpíada, né, em Tóquio e depois em Paris, assim, eu via pelo semblante dela como ela estava tranquila, assim, como ela tinha se preparado de todas as formas, fisicamente, psicologicamente. E isso estava assim no rosto dela, né? Ela estava muito tranquila ali, ela sabia que ela estava preparada. Então, depende de tudo isso, né? Hoje, assim, quando o país começa a alcançar os resultados, aí as coisas vão melhorando, né? Foi o que aconteceu no Brasil. Primeiro a Daniele, depois... Quer dizer, claro que antes da Daniele tiveram outras. Teve a Luísa Parente, teve a Soraya Carvalho, que foram meninas que chegaram à Olimpíada, né? A Soraya, infelizmente, não conseguiu competir, mas ela tinha se classificado. Mas resultado mesmo começou com a Dani em 2001, né? Resultado, assim, de expressão internacional. Depois da Yane, então aí começa a aparecer os patrocinadores, né? Por exemplo, hoje a CBG tem um patrocínio, que naquela época não se tinha patrocínio, né? O dinheiro era pouco para investir, até para as meninas viajarem, para os treinadores viajarem. E esses obstáculos vão sendo conquistados a partir, né, que os resultados começam a aparecer, eu acho. Com certeza, isso que você falou sobre a questão das verbas, a gente até fez um episódio recentemente falando sobre a história dos irmãos Hipólito, né, já que eles estão no Big Brother agora, e que a viagem de 2001 para o Mundial de Ghent, que a Daniele foi medalhista de prata, quem custeou foi o Ronaldo Fenômeno, né? Na época, ele ajudou ali financeiramente a Daniele viajar, porque nem a CBG, nem o Flamengo tinham condições financeiras de arcar com esses custos, né? Com essa despesa. Então a gente vê como que mudou, né? A gente tem hoje um CT de primeiro mundo, aparelhagem de primeira também, dessa vez a tudo, CBG. né? Treinadores de primeira, né? Psicólogos de primeira. Quer dizer, hoje o Brasil tem uma escola de ginástica, né? O Brasil é referência, por exemplo, em coreografia, né? O Rony, maravilhoso, é referência no mundo, né? Em coreografia. Faz parte aí desse boom que a ginástica está tendo agora, né? Você vê, por exemplo, a Rebeca aparecendo. A ginástica antes não aparecia, não tinha, entendeu? A gente, assim, eu naquela época era videocassete ainda. Quando eu sabia que ia passar uma reportagem no Globo Esporte de ginástica, eu já deixava a fita lá para gravar, porque assim, era uma reportagem de 2 minutos, entendeu? Como tudo era muito difícil naquela época. E hoje você vê, né, podcast de ginástica, entendeu? Fã-clube, e assim, é muito diferente, é muito legal ver isso também, né? Esse gosto, assim, né, que o país tomou pela ginástica, né? Todo mundo conhece um pouco da ginástica agora, e é fã da Rebeca, ou é fã da Flávia, da Jade. É muito legal ver, tá vivo, assim, né, para ver isso tudo acontecer. Eu tenho um ponto para acrescentar aqui sobre o que a gente estava falando. Para além da questão de oferecer estrutura para as meninas, o quanto formar uma estrela leva um processo assim de várias mãos, né? Como você falou, você treinou a Rebeca lá atrás, criou coreografia para ela. Então, tipo assim, para a Rebeca ser quem ela chegou a ser, ela passou pela mão de várias pessoas, vários técnicos. Então, essa infraestrutura também é importantíssima quando a gente oferece, né, esse suporte, esse apoio para as meninas. Então, acho que é o diferencial, assim, para você ter uma estrela no país. Sim, isso acontece com todas as atletas, né? A Flavinha também veio de uma outra treinadora, que era a Altair.
A Rebeca começou em Guarulhos lá com a Mônica, depois logo a Kelly já pegou, depois a Kelly e o Chico tiveram que ir para Curitiba, ficou eu e o Júnior, ficamos com ela durante 1 ano, depois ela pôde ir atrás dos treinadores dela para Curitiba, e aí lá a carreira dela realmente deslanchou, né? Mas assim, várias, né? E assim, quando a gente estava preparando a seleção para o Rio 2016, todo mundo, tava eu e a Valéria ali trabalhando na parte coreográfica, tinha os outros treinadores que eu ficava mais na trave também, a Valéria ficava mais no solo, eu ficava mais na trave. É uma conquista de várias mãos, assim. É claro que assim, cada ginasta tem o seu treinador pessoal, né? O treinador da Rebeca é o Chico, né? Então, assim, quem que construiu a Rebeca, né? Foi o Chico, né? A Kelly também. Então, assim, nós ajudamos, né? E quando estavam em camps, a gente teve contato, assim, com todas. Eu tive com todas, assim, eu trabalhei com todas na trave. Eu acho que elas gostavam também. Eu me sinto seguro, assim, dando treino de trave. Eu gosto demais. E na época da Olimpíada, eu fiquei mais na trave. Então, assim, é um trabalho de várias mãos. Né? Mas, assim, o treinador dela é o Chico. Assim, isso tem que ficar muito bem claro. Isso aí. E falando um pouquinho agora sobre o seu trabalho lá na Austrália, né? Você trabalhou majoritariamente em clube, lá, né? Pelo que eu consegui pesquisar por aqui. Corrija-me se eu estiver errado, mas o Evolve Gymnastics Academy, é esse mesmo? Isso. E a gente queria saber como que surgiu essa oportunidade para você ir para lá, o que te motivou a ir para a Austrália, que é um país diferente, exótico, né? Geralmente os treinadores, quando saem do Brasil, vão para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, mas a Austrália é realmente diferentão. Então, o que te motivou? É fora do circuito, né? Então, foi assim, quando acabou a Olimpíada do Rio, eu ainda fiquei na seleção mais uns 6 meses, e aí estava tendo um processo de renovação lá, e eu acabei saindo. E aí, do meio de 2016, de 2017 e 2018, 1 ano e meio, eu fiquei dando curso aqui no Brasil, né? Eu dei um curso em Fortaleza, dei 2 cursos aqui em São Paulo para capacitar treinadores e coreógrafos. E aí, assim, muitos dos treinadores que trabalharam comigo no Rio, para o Rio, tinham ido embora, né? A própria Kelly foi para os Estados Unidos, o Ricardo, o Alexandre, a Rayane, nós que estávamos ali. Então, assim, todo mundo foi saindo, e outros também que não estavam na seleção, mas assim, que a gente sabe que muitos treinadores estavam indo embora, né? E aí eu falei, bom, né, já realizei o meu sonho, já dei a minha contribuição aqui para a ginástica do país, então eu vou partir para uma experiência diferente, né? Esse foi o pensamento. E aí tem aquela página no Facebook, Gymnastics Coaching Jobs, que é uma página para treinadores, emprego. E eu lembro que era dezembro de 2018 e eu abri essa página e o primeiro anúncio que eu vi foi um cara em Sydney procurando um treinador. Eu nunca tinha pensado em ir para a Austrália. Eu tinha pensado Canadá ou algum país da Europa, para onde todo mundo estava indo, né? Mas aí eu falei, bom, assim, sabe, não acreditando que ia dar certo, assim, eu escrevi uma carta para ele e coloquei meu currículo, e aí a gente começou a conversar pelo FaceTime. Ficamos conversando janeiro e fevereiro, né, acertando tudo. E aí, em março, eu fui para lá. Em março de 2019, eu comecei. Era um ginásio, um clube particular. Não existe ginástica pública na Austrália. Tudo é particular. É uma outra realidade, né? Até porque a realidade econômica da população é diferente, né? Todo mundo lá tem tudo que precisa, né? Não tem, a desigualdade não é tão grande como aqui. Então, todo mundo tem condições de colocar um filho e pagar uma mensalidade para fazer ginástica. Então, era um clube pequeno, mas assim, tinha tudo. Tinha todos os aparelhos, tinha, né? E aí eu comecei lá. E aí, a princípio, eu comecei com as meninas que era lá nível 10, que é o nível mais alto lá da ginástica australiana.
eles têm um programa mais ou menos parecido com o programa americano, assim, de níveis, né? Tem algumas diferenças, mas é aquilo lá, do nível 1 ao nível 10. E depois tem um programa especial para meninas com talento para atingir nível internacional, que eles chamam... eu esqueci o nome do programa lá. Mas é um programa diferenciado para as meninas que pretendem seguir carreira internacional. E aí eu comecei com as meninas lá e fiquei 5 anos e meio trabalhando no mesmo clube, né? Eu dei muita sorte que eu peguei um chefe maravilhoso, assim, e ele também gostou muito do meu trabalho e então foi assim, era para ficar... O primeiro visto foi um visto de 3 meses, para ver, né, se a gente ia se adaptar, se eu ia me adaptar, se ele ia gostar do trabalho. E depois disso, 2 vistos de 2 anos consecutivos, que, né, e eu poderia ter ficado, assim, né, eu voltei assim porque eu queria ficar mais perto da minha família, né, ficar perto dos meus pais, que já são idosos, assim, e então eu resolvi voltar para ficar mais perto deles. Quer dizer, não vou ficar tão perto agora porque eu vou morar em Goiânia. Mas, assim, é mais perto que a Austrália, entendeu? É mais fácil de chegar aqui. Sim, exatamente. E Justo. uma outra perguntinha, uma outra dúvida que eu tenho aqui agora, como é que foi a questão do Covid lá na Austrália? Porque eu sei que a Austrália teve um lockdown bem intenso, né? Bem ferrenho, assim, digamos. E para a ginástica, como é que foi? Foi difícil, porque nesse período muito clube lá fechou as portas, né? Porque não tinha o que fazer, a gente não podia dar treino, e aí, assim, a ideia que a gente teve, que foi a ideia que salvou o clube, assim, vamos dar treino online. E aí a gente dava treino pelo Zoom. Então, assim, como não podia fazer aparelho, muita coisa, foi aonde eu fui mais acionado. Então, eu ficava montando coreografias para elas, entendeu? Ficava montando aquecimento coreografado. Aí a gente falava assim, quando a gente voltar, a gente vai fazer esse aquecimento aqui antes de começar o treino. Montava coreografia, passava balé de barra, e os outros treinadores também davam uma preparaçãozinha física assim, né? Vamos dizer assim, para enrolar mesmo, né? Porque não é a mesma coisa, né? Sim. Só para as meninas não perderem, né, as capacidades físicas e para o clube não perder dinheiro, né? Então, assim, claro, eles cobraram mais barato, né? Mas isso conseguiu deixar o clube de pé, entendeu? E depois, quando o lockdown acabou, a gente conseguiu voltar e o número de crianças rapidamente já voltou ao que era antes. O lockdown foi bem, assim, foi bem mais rígido do que aqui, né? Que eu conversava com a minha família. A minha irmã falava assim, é um lockdown, mas você pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo. Lá, não, o que você podia fazer? Você podia fazer 1 hora de exercício ao ar livre, perto da tua casa, e você podia sair para ir no mercado ou na farmácia num raio de 5 quilômetros da sua casa. Se você fosse pego fora do... Porque lá tudo é multa, né? Lá tudo é multa. E as multas são caras, assim. Até se você passar no sinal vermelho de pedestre lá, você leva multa. Então, assim, todo mundo respeitou muito esse lockdown. Não foi essa bagunça que foi aqui. Todo mundo respeitou. E aí, assim, eu lembro que nas primeiras semanas teve um grupo lá que louco tem em todo lugar, né? Um grupo lá protestando contra o lockdown. A polícia foi lá e prendeu todo mundo. A polícia foi lá e levou todo mundo para cadeia. Maravilhoso. Eduardo, a pandemia, eu me lembro, né? E teve uns rolês super aleatórios de Zoom na época. Eu fui parar, sabe aonde? Num treino do Zoom, que as atletas da seleção de Porto Rico, Paula Merrias, a Dias, as meninas, deram um treino no Zoom para quem quisesse. Elas divulgaram o link, tu podia estar na Conchinchila que tu podia fazer esse treino no Zoom com elas. Acabou abrindo um novo mundo que até então a gente não tinha tanto conhecimento. Porque eu via, até foi nessa época que eu comecei a ver treinos de, tipo assim, bailarinos do Kirov, do Bolshoi, estavam fazendo aula, assim, online para as pessoas assistirem. Eu sempre gosto também dessa área da dança, né? Que eu trabalho também junto com a ginástica. Então, eu sempre acompanho as coisas do balé também, até para trazer coisa nova para a ginástica. E eles estavam todos fazendo assim, mostrando como era a aula deles, faziam aula em casa, né? E isso realmente
Hoje em dia é muito fácil, assim, né? Você vê, por exemplo, os educativos, né? Eu tenho aqui no meu Instagram milhares de influencers, assim, que põem educativo de ginástica, né? Para tudo, assim, né? Na minha época, assim, não tinha isso, né? Assim, o conhecimento era muito difícil, o acesso à informação era muito difícil. Assim, eu tive a sorte que eu peguei uma época que a Federação Paulista trazia muitos treinadores estrangeiros para dar curso aqui. Então olha, já veio chinês, veio americano, veio japonês, americano veio mais de um. Então, assim, era o jeito que a gente tinha para adquirir conhecimento, entendeu? Assim, a gente pagava caro, ia fazer esses cursos lá na federação e saía para fora também, né? Eu também fui buscar conhecimento fora, fui fazer um curso lá no Bela Caroli, na época que o Bela Caroli e a Marta ainda eram, né? Não tinha não teve esse escândalo lá do Nassar, tudo. Então, eles ainda eram, na época, uma referência nos Estados Unidos, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender com eles, de ir para lá, ver o treino. Então, assim, hoje em dia o conhecimento assim está aí, né? Está na palma da mão, e isso também é muito bom, né? Mas assim, não basta você só ver, esse educativo é para isso, mas você tem que saber também qual o momento de aplicar, né? Qual é o momento do treino que você vai fazer aquilo. Mas está bem melhor, assim, o acesso à informação agora, sem dúvida, para essas gerações novas, é bem mais fácil. E tu pode me confirmar, Eduardo, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de vôlei. E eu percebo que Barueri é uma cidade que investe bastante no esporte, né? Tem um time bem grande de vôlei lá. Então, é um polo esportivo de vários esportes, né? Inclusive na época que eu trabalhei lá, o Zé Roberto, o treinador da seleção, estava dando treino lá, em Barueri. A cidade toda investe muito em esporte. Quando eu voltei para cá em agosto, eu fui visitar o meu antigo chefe, né, o Jorge, que é o coordenador da ginástica de lá, e ele me mostrou, eles fizeram assim um complexo esportivo de primeiro mundo, assim, um prédio de 8 andares, que tem tudo de primeira lá, assim, academia de musculação, ginásio de ginástica, ginásio de vôlei, taekwondo, artes marciais. É um complexo lindo que eles fizeram lá em Barueri. Então é uma cidade assim que investe, que apoia bastante. Pelo menos na época que eu estive lá, nós tivemos muito apoio, tanto é que conseguimos fazer aquela estrutura lá, com a ginástica, que não é fácil e que demanda muito dinheiro também. Mas Barueri é uma cidade, sim, para qualquer esporte, tem bastante oportunidade lá para trabalhar. Eduardo, voltando um pouquinho aqui no assunto Austrália, a seleção australiana de ginástica teve um boom ali nos anos 2000, né? Chegou a conquistar um bronze por equipes no Mundial de 2003, e desde então elas deram uma apagada, assim. O que é que você acha que falta para elas voltarem a se tornar competitivas em um cenário internacional novamente? Esse boom da ginástica australiana no começo dos anos 2000 foi por conta da Olimpíada de lá, né? De Sydney, que teve. Então, eles fizeram um investimento. Foi isso que eu fiquei sabendo lá, quando eu fui para lá. E aí, depois foram colhendo esses frutos ali, né? 2002, 2003, 2004, que a Alana Slater ainda competiu em Atenas, 2004. Acho que ela pegou final de trave, se não me engano. Isso, finalista de trave, a Lana Slater. A ruivinha, né? E assim, né, é o que acontece, né? Sempre assim, a Olimpíada é num país, existe um investimento muito grande e depois esse investimento acaba gerando alguns frutos, foi o que aconteceu na Austrália, né? Como eu fiquei em Sydney e assim, eu arbitrei os campeonatos australianos lá, mas assim, eu ia, arbitrava e voltava. Então, eu não tive muito contato assim, né? Eu sei que, assim, o que eu sei da ginástica australiana é que tem um centro de treinamento em Canberra, que é a capital da Austrália. Eu nunca fui. Eles fazem mais ou menos um sistema meio que parecido com o Brasil, fazem uma seletiva para cada competição, entendeu? Então, assim, vai ter um Mundial,
Então, vão lá as meninas dos clubes que estão na ponta, fazem a seletiva e eles montam a seleção. Quando eu estava lá, o treinador da Kali Patterson, eu esqueci o nome dele. Ali Reisman ia chegar, o Mihai Brescian, eu ia perguntar sobre ele, então eu já estou na ponta da língua. Então, ele foi lá dar um treino, seu head coach para a Olimpíada de Tóquio. E aí, assim, porque assim, eles pagavam uma fortuna para o cara ia de primeira classe, ia lá, ficava 2 semanas, voltava para os Estados Unidos. Então foi nesse esquema, assim, mais ou menos como o Liu Qin fez aqui no Brasil, quando ele foi o coordenador. Eu acho que não funciona isso, né? Assim, o treinador vem, passa a instrução, volta embora e deixa na mão. O treinador é que tem que fazer a coisa acontecer, entendeu? É o treinador que tem que fazer a coisa acontecer. Então, assim, pelo menos os que eu vi não funcionaram, né? Sempre que mandavam lá o treinador, o head coach ia lá, ficava um tempinho e voltava. Quando eu tive na seleção foi diferente, porque o Alexandrov veio e ele ficou aqui, né? Ele morou aqui, ele morava lá perto da gente, ia todo dia junto para o centro de treinamento e voltava, todo mundo junto. Então, assim, ele orientava os treinadores, nos orientava, né? Mas ele estava ali, ele via, entendeu? E corrigia, ele mudava quando tinha que mudar alguma coisa, mas ele estava ali. Então, a gente aprendeu bastante, a gente teve a oportunidade de aprender bastante com ele também. E também depois com o Oleg, com a Irina, assim, que são gigantes, assim, né? A Irina, assim, eu sou fã da Irina, porque a Irina, ela sabe tudo, assim. Você põe uma menina de 5 anos, ela sabe o que tem que fazer com 5, depois com 7, com 10, com 13. Ela faz essa coisa assim como ninguém, assim, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela também. Então, assim, o legal de toda essa história, assim, é que as pessoas que eram meus ídolos lá no meu começo, que assim, ai, gente, eram deuses para mim, né? Georgette, Irina, Oleg. Depois eu tive a chance de trabalhar do lado deles, assim. Isso foi muito, muito legal. Eu só ia fazer uma perguntinha adicional, porque assim, você mencionou que você trabalhou também com o Alexandrov, com o Oleg, aí tem um contato bem próximo com eles, né? Como que você julga aí essa influência estrangeira como fator de impulsionamento da ginástica, seja contexto de Brasil, seja contexto australiano? Eu acho assim que para nós foi primordial. Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, eu acho que a gente deve muito disso para o Oleg, para a Irina, para a Nádia, que vieram. Outros também vieram, né? Que alguns ficaram no Flamengo. Teve cubanos no Flamengo uma época, teve russos em Guarulhos também. Cada um trouxe um pouquinho do seu conhecimento, né? E aí, misturando aqui vamos dizer assim, com o gingado brasileiro, dos treinadores brasileiros, eu acho que deu um casamento muito bom, assim, entendeu? Assim, é claro que tem um choque, né? Um choque, assim, de cultura, né? Assim, como eles tratavam a ginástica na antiga União Soviética. Eles trouxeram um pouco daquele sistema de treinamento, né? E que nós aqui não estávamos acostumados, né? Essa coisa de treinar 2 períodos, né? Treinar, assim, na época, assim, eu já fiquei sabendo, o Alexandrov que contou pra gente, na preparação da equipe para Barcelona, da equipe que na época já não era mais União Soviética, mas elas ainda estavam juntas, eram 3 treinos por dia. Então teve esse choque, né? De assim, do que eles achavam que nós deveríamos fazer e do que nós estávamos dispostos a fazer. Então, assim, foi o choque, mas aí depois desse choque, a gente conseguiu encontrar um equilíbrio entre, eu acho, né, entre as coisas, né, de o que precisa fazer, mas como vamos fazer, né? Eu acho que foi primordial, assim,
A gente deve muito também para as pessoas que trouxeram essas pessoas, que foi a Eliane, lá de Curitiba. Foi ela que trouxe a Irina para cá. Porque a Irina veio em 2001 dar um curso em Belo Horizonte. Eu fui fazer esse curso com ela. Só que ela nem falava português. Então, ela foi dar um curso em Belo Horizonte. E foi 2001 isso. Ela não falava português. Tinha um tradutor lá. E aí ela deu esse curso, que foi um curso maravilhoso. E depois, logo, a Eliane já trouxe a Irina para cá, entendeu? E logo depois, eu acho que um ano depois, se não me engano, veio o Oleg com a Nádia. Né? E aí montou-se a seleção permanente em Curitiba, que a gente conseguiu começar a formar uma equipe, né? Formar uma escola de ginástica brasileira, que hoje a gente tem, graças ao trabalho de muita gente. Isso aí. E em 2004 a gente ficou de fora do TF por causa da Austrália. Foi, é verdade. Eu falei isso no último app. E foi por alguns décimos, tá? Mas o que eu ia te perguntar, Eduardo, antes de perguntar, eu gostaria de fazer um comentário até sobre aquela tua fala dos investimentos dos Jogos de Sydney e tudo mais, e já linkar essa fala à pergunta. Em 2032 nós vamos ter os Jogos de Brisbane. Tu acha que a gente pode esperar uma equipe australiana mais forte visando esses Jogos de Brisbane, assim como elas se formaram para Sydney? Eu acho que sim, porque no começo do ano, eu ainda estava lá, né? No começo do ano passado, eu ainda estava lá, assim, eu fiquei na Austrália até agosto. Eles já tinham mandado para o nosso clube, assim, um programa, um projeto para 2032, né? Assim, um projeto de treino, um projeto de seleção, de possíveis candidatas à seleção australiana. Então, eu sei que eu vi esse papel chegar no clube, então, assim, eles vão fazer alguma coisa, né? Porque, assim, a equipe da Austrália também está... Eles tiveram muitas lesões também. Quando eu estava lá, na preparação para Paris, muitas meninas não foram para a Olimpíada por lesão. Guardadas as devidas proporções, eles perderam a Rebeca deles, gente, guardadas as devidas proporções. Porque a Goodwin para a Austrália é importante para eles, como a Rebeca para a gente, em termos de equipe. Não estou comparando o talento ou o tamanho. Estou falando para a equipe australiana. A Goodwin é a principal ginasta, como se a gente perdesse a Rebeca. Então, quando ela lesiona e desfalca a Austrália, eu pensei, putz, porque eu tava assim com uma expectativa da Austrália daqui a pouco brigar pela última vaga no TF com a Romênia, alguma coisa assim, porque a Goodwin é muito talentosa e tem umas meninas boas de trave, e a Nedov estava voltando, mas quando a Goodwin lesionou, eu pensei, putz, já era para eles, né? Até queria fazer um adendo do que tu falou, né? E eu vi uma reportagem bem interessante do Olimpíada Todo Dia, onde eles falam sobre a geração do Brasil, e isso não é específico da ginástica, tá? Eu tô falando no geral, está envelhecendo, porque o Brasil, assim como a Austrália fez em Sydney, teve muito investimento visando a Rio, e à medida que o tempo vai passando, da Rio, aqueles atletas que foram formados por esse alto investimento estão envelhecendo, querendo ou não, né? Porque a gente sabe que o esporte ali tem um limite de idade. E se a gente comparar, por exemplo, a Rio, a gente teve 6 ou 7 medalhas de ouro, não vou lembrar de cor. E em Paris, a gente teve 3 ouros. Sendo que, desses 3 ouros, teve a Rebeca, que já tinha participado na Rio, e teve a Duda e a Ana Patrícia, que participaram de Nanquim, que era Jogos da Olimpíada da Juventude de 2014. Então a gente vê que não são atletas tão jovens, que surgiram agora. E daí eu queria te fazer uma pergunta extra, por assim dizer. Eu sei que a gente tem novas meninas da nova geração na ginástica, bem talentosas e tudo mais, mas se tu tem um certo receio desse envelhecimento na ginástica, ou se tu acha que as meninas vão sim dar conta e que não tem por que a gente se preocupar tanto? Bom, o envelhecimento não é só na ginástica, o envelhecimento é para todo mundo, né? O Brasil agora, sim, é claro que ninguém dura para sempre, né? Você viu, Janete acaba de se aposentar, mas eu acho que já tem uma geração aí de meninas que já cresceram numa estrutura melhor, que já cresceram com treinadores
com um conhecimento melhor. Então, elas têm tudo até para superar essas conquistas e ainda conseguirem mais coisas, né? Vendo pela história, cada geração vem melhor que a outra, né? Assim, tirando assim alguns casos, é claro, assim, quando para o investimento, como aconteceu na Romênia, né? Que era assim, é a minha escola de ginástica preferida. A Romênia sumiu, a Romênia desapareceu, assim, a Romênia que estava ali, né, no topo, assim, brigando com a União Soviética lá nos anos 80, nos anos 90. Para mim era a escola de ginástica mais, até porque elas na trave elas são imbatíveis, né? Mas assim, é um processo que acontece, né? As gerações vão aparecendo. Eu não tenho receio, não. Eu tenho até bastante otimismo assim com essas meninas que estão vindo aí, né? Que vão começar a aparecer aí, que já estão indo para campeonato sul-americano, então já estão adquirindo experiência, né? É que a gente assim, não pode colocar, né, sobre elas assim, uma responsabilidade, não. Você vai ser a sucessora, né, da geração que conseguiu. Não, essas coisas vão acontecer naturalmente, né? As meninas que conseguirem passar por esse processo vão chegar lá, vão chegar na seleção e eu acho que assim, talento é difícil. Por exemplo, a Rebeca é uma em 1 milhão, entendeu? Assim, a gente tem meninas muito boas, né? Assim, existem meninas muito boas. Agora, quando você fala em talento é uma pessoa que está fora da curva, né? A Rebeca, assim, era um talento. A Daniele Hipólito também, gente. A primeira vez que eu vi a Daniele, ela tinha 8 anos de idade, numa competição do SESI. Ela, assim, tinha meio metro de altura, mas, assim, um ombro largo, assim, era para ser um triângulo, com 8 anos de idade. E ela chegou na competição, ela ganhou tudo, né? Mas ninguém conhecia a Daniele Hipólito, né? E assim, eu acho que essa geração vai trazer essa geração que está vindo agora, né? Vai trazer boas alegrias para o Brasil também, porque assim, o país já vê a ginástica com outros olhos também. Eu acho que vai ser mais fácil. Sim, entendo. E uma última coisa que eu queria só comentar, tu falou sobre a Romênia, né? Eu gosto muito da Romênia. E só para a gente ter uma noção como foi, né? Como elas decaíram, em 2019, a Romênia ficou atrás do México como equipe. Com todo o respeito ao México, todo o carinho do mundo, adoro a Moreno. Mas, gente, uma escola como a Romênia ficar atrás do México é um pouco preocupante. Mas agora elas já estão arrumando a casa e já estão aí com novos talentos para aos pouquinhos voltar, né? Eu não sei se elas voltam a ser o que foram nos anos 80 e tal, mas elas estão voltando. E passa o bastão. Isso mostra também a importância do líder, né, na conquista dos resultados. A Romênia sempre foi uma escola respeitada na ginástica, porque ela tinha um treinador que também vivia a ginástica, né? O Octavio Ambelu, ele morava no centro de treinamento, ele não morava com a família dele, né? A própria equipe da Romênia era uma família. E ele, claro, um treinador assim, tal. Eu acho que, se não me engano, o mais condecorado treinador de ginástica da história. Mas assim, né? Nada dura para sempre. As pessoas, né? Elas têm o tempo delas, elas fazem o trabalho delas e depois elas vão deixando lugar para outras pessoas que estão vindo, né? E cada um sabe o seu tempo também, o tempo de parar e assim. Aí quando o Otávio Ambelu saiu, a Romênia despencou, entendeu? Não encontrou um outro líder, né, com aquela disposição e com aquele conhecimento todo. Mas isso acontece. E aí depois surge outro, entendeu? A Romênia tem uma tradição também. Ela, né, agora, como você disse, ela já está se recuperando, né, tá voltando para um cenário internacional. E assim, o que eu espero do Brasil é que a gente continue aí, né, assim, trazendo os resultados, assim, não precisa, né, não precisa ser ouro, mas assim, tem que estar ali entre os melhores, porque, né, surgiu uma chance, a gente vai lá, pega um ouro, pega uma prata, mas a gente tem que estar ali no mesmo nível, né, porque a ginástica é assim, né, a ginástica é um esporte que o melhor nem sempre vence,
né? A gente já viu isso assim no decorrer da história, né? Ginastas assim que estavam prontas para ganhar e tropeçaram e não ganharam, entendeu? Então, espero que o Brasil aí consiga se manter aí, né, entre os melhores, continue sendo referência. Vamos continuar trabalhando para isso. Legal. E, Eduardo, só dando continuidade aqui, quando, quando você foi para a Austrália, você também arbitrou lá, né? Você também foi árbitro em algumas competições e tal. Sim. Na hora de montar as séries, você, como que você usa esse olhar de árbitro para poder tentar montar ali uma coreografia que tenha o mínimo de descontos artísticos possíveis, ou então fazer uma montagem de série Você com... tem que estar com a tabela ali de descontos de artístico do seu lado, na hora que você vai montar, né? Então, hoje em dia, o julgamento do artístico ele é mais objetivo. Antigamente, nos outros ciclos, eram mais subjetivos. Então, assim, hoje em dia existe um checklist, né, de itens que a coreografia precisa ter e algumas coisas que a coreografia não pode ter. Então, você tem que saber esses itens, né, na hora de montar. Porque o julgamento do artístico tem dois aspectos. O aspecto do que a ginasta faz, que aí é o que o coreógrafo montou para ela, né? Então, assim, como ela faz, o que a ginasta faz significa a estrutura da coreografia. Se ela faz as saídas para a diagonal com as pernas diferentes, se ela não tem nenhum ajuste, que é aquele passo desnecessário para chegar na ponta, se ela apresenta movimentos de dança complexos, né, partes coreografadas complexas. Então, isso é a parte do coreógrafo. E tem a parte da execução. É como a menina faz. E aí entram itens como postura corporal, amplitude de movimento, expressão facial, né, expressividade, linguagem corporal. E aí, então, isso diz respeito à ginasta. Mas é claro que o coreógrafo também vai fazer um trabalho ali de limpeza, que a gente chama, né? Então, assim, a menina vai fazendo os movimentos e você vai corrigindo. Corrigir uma mão aqui. Ah, não, seu braço está muito alto aqui. Ah, não, você está relaxando a perna aqui. Então, esse é um papel do coreógrafo que deixa a execução do movimento da dança bem executado, né? E aí tem a parte que vem de dentro da menina, que é a expressão, né? A linguagem corporal. Isso assim, você melhora, mas assim, você não consegue ensinar para uma pessoa. Sabe, aquela expressividade, por exemplo, que a Flavinha tem, entendeu? Né? Aquele, né, a linguagem corporal dela, por exemplo, a Jade, que faz tudo com muita energia, isso tem que ter. Então, isso você não ensina, né? Isso ou você tem ou você não tem. Ou você nasceu com a paixão ali, ou não. Mas você deixa a menina... Você melhora muito, assim, né? Com o trabalho do coreógrafo ali. Então, o artístico tem sempre essas duas partes. A construção da coreografia e a execução da coreografia. É isso que você falou, um negócio muito interessante, porque os Estados Unidos, por exemplo, são o país com os maiores resultados da ginástica, né? Só que elas não são conhecidas pelo artístico. A exemplo disso foi a Jade Carey, campeã olímpica 2021 em Tóquio. O artístico dela era realmente assim. Então, eu sou suspeito para falar assim, porque eu não gosto do artístico dela. Assim, Isso não tem como ensinar, né? Igual você falou. Eu sempre fui um crítico ferrenho, assim, dela, né? Eu achava que ela devia fazer ginástica acrobática. Não, tô brincando. Não, mas eu também falo isso já. Eu já falei isso. Assim, não gosto, eu acho assim, pelo nível atlético dela, pelo nível que ela chegou, né? Pô, contrata um coreógrafo, né? Faz um... E aí, não é aquela... mas eu não gosto. Não, você está na ginástica artística. Tem coisa, meu filho, tudo bem, você não gosta, mas tem que fazer. A Simone Biles contratou um coreógrafo, né, para essa última coreografia dela.
Um coreógrafo Então, caríssimo, mas assim, lá nos Estados Unidos eles cobram realmente, né? Ainda mais se você é um coreógrafo aí de nome e tal. Mas realmente, mas por exemplo, um solo dela, aquele solo de 2021, da Jade Carey, hoje em dia, com a tabela de descontos ali que tem no código de pontuação, ela não ganharia. com Eu acho certeza que, não. eu acho que ela quase gabaritava ali no artístico, ela ia ter desconto em todos os itens. Em contrapartida, a Ferrari quase zero, né? Inclusive, eu queria só fazer um desabafo, que eu acho muito injusto, que em 2017 a Carey teve menos desconto artístico do que a Thaís Fidelis. Não que a Thaís seja um primor artístico, mas, gente, é a Carey. A Thaís, assim, ela não era também. Porque eu peguei a Thaís bem pequenininha também lá em Barueri, né? Ela não era um exemplo, assim, de artístico, assim. Ela não tinha essa, sabe, esse tchan que a gente fala. Mas ela, tecnicamente, ela era muito boa, entendeu? Ela fazia tudo estendidinho, com ponta de pé. Então, assim, a parte técnica da dança, ela fazia muito bem, mas ela não era expressiva, entendeu? Até porque a Tata era muito tímida também, entendeu? Era uma menina mais tímida. Isso tudo conta, né? Na hora de você... Pô, você tá ali no tablado, tá todo mundo te olhando, entendeu? Se a menina é mais extrovertida, eu acho que ela lida melhor com isso. Não sei, assim, acho que isso aí é de menina para menina, né? Duas ginastas que eu acho que melhoraram muito no artístico foram a Jade Barbosa, acho que se pegar a Jade de 2005 com o Berimbau e a Jade de 2024 agora, são duas ginastas completamente diferentes no artístico. E uma outra foi a Fragapane. Eu acho que ela tinha aquele solo lá de potência, estilo americano. Aí depois, em 2017, nesse Mundial que ela ganhou o bronze em cima da Thaís, ela já veio com uma coreografia melhor, mais expressiva e tal. Você via que ela tinha potencial, mas que não tinham trabalhado ainda uma coreografia legal para ela. E esse despertar aí também para, né, para você se destacar no artístico, por exemplo, a Boginskaya, eu vi uma entrevista dela, ela falando que até os 15 anos, e assim, era uma referência no artístico nos anos 90, né? Até os 15 anos ela não gostava de dançar, ela não gostava, entendeu? E ela falou que foi assim, de repente, alguma coisa mudou dentro dela. E aí ela começou a se expressar melhor, e aí ela começou a ser reconhecida pelo trabalho artístico dela, né? Que era bem legal também. Mas isso é uma coisa que vai de menina para menina, né? Aí você vai ver esses casos assim, que a menina na acrobacia é um fenômeno, como é o Jade Carey, né? A acrobacia dela é muito boa em termos de dificuldade. Mas aí chega no artístico, né? No passado a gente, por exemplo, Tchuzovitina também era no solo, foi campeã mundial em 91, mas dançando não era legal, entendeu? Agora, não sei se Mas você... hoje em dia, com esse código aí, com esse checklist de artístico, se você não fizer direito, você vai ser descontado. Eu gosto muito da série da Camélia Voynet, de 87. Icônica, né? No Mundial de 37 que ela tirou 10, inclusive. Quase a equipe inteira da Romênia tirou 10 naquele Mundial, né? Eu amo a Romênia também. Camélia tinha um estilo bem diferente de coreografia, né? Para a época, que assim, as meninas naquela época, no final dos anos 80, muito assim, ia principalmente a Romênia, né? Mais pela linha mais clássica, assim, né? Mais, como que chama? Lírica. E aí chegou a Camélia lá com um estilo meio breakdance, entendeu? Fazendo uns moonwalk na coreografia. Revolucionou. Muito bem, né? Ela fez muito bem. A acrobacia dela também era maravilhosa. E não, aquela rotação de solo da Romênia, assim, é icônica. Eu também gosto muito. Eu comecei a acompanhar a ginástica em 2004, né? Igual a gente conversou antes. E a Romênia estava no topo, né? Aquelas Olimpíadas de Atenas, os Estados Unidos podiam fazer o que quisessem ali, sabe? Só que não conseguiriam bater a Romênia. Porque assim, os Estados Unidos ganham em 96, e aí eles estavam assim, né? Chegaram em 2000 pensando que iam ficar em quarto, nem no pódio eles pegaram, Estados Unidos. Eduardo, para fechar esse assunto Austrália, quando você foi para lá, você precisou fazer algum curso extra, alguma complementação no seu currículo para poder dar treino lá? Não.
Na Austrália, é como nos Estados Unidos, você não precisa ser formado em educação física para trabalhar com ginástica. Acredito que com nenhum outro esporte, assim, acho que você pode dar treino. Você tem cursos lá que a federação que a federação arruma para as pessoas, né? Esqueci a palavra agora. A federação promove esses cursos, e aí você faz o curso, aí você, nível 1, depois você, treinador nível 1, você pode trabalhar com crianças até o nível 3 ou 4. Treinadores nível 2, você pode trabalhar com nível 5 e 6, entendeu? Como eu já tinha faculdade, já tinha pós-graduação, eu não precisei fazer nada disso, mas quando eu peguei o meu primeiro visto de trabalho de 2 anos, que assim, o de 3 meses passou rápido, mas quando eu peguei esse visto de 2 anos, veio uma pessoa da federação me avaliar no ginásio onde eu trabalhava. Então, assim, ela pediu o processo pedagógico dos elementos assim mais difíceis, né? Processo pedagógico de um Sahara no solo, de um Yurchen com pirueta, na paralela Kachev Ginger Jaeger, no solo foi duplo e duplo com pirueta. Então, ela pediu para eu fazer um processo pedagógico assim de todos esses aparelhos. Aí eu fui mostrando para ela, primeiro faço isso. Então fiz essa avaliação e aí ela te dá como eu não tinha feito lá esses cursinhos da federação, né, que eu cheguei de fora, ela me deu a credencial correspondente ao meu conhecimento, que foi a credencial mais alta da Austrália que eu consegui, que é o que eles chamam lá de High Performance, né? E então eu tenho ainda essa credencial australiana, que eu sou treinador de alto rendimento, então eu posso dar treino para qualquer grupo lá na Austrália de ginástica artística. Legal. Você não chegou a trabalhar com a seleção australiana, não, você falou, né? Lá no Não, CT. não. Até porque quando eu fui assim, eu já tinha trabalhado na seleção, a demanda é diferente, então eu queria dar uma relaxada um pouco, sabe? Eu queria relaxar e pegar uma coisa mais fácil, sabe? Até porque assim, eu estava num país diferente e cultura diferente, então eu preferi ficar ali no clube mesmo. Uhum. Foi isso. E agora você está vindo para o Brasil de volta, né? Para o Mário Sérgio, em Goiás. E ele tem um projeto bem ambicioso, né? Da ginástica, está com bastantes unidades, não só no Goiás, mas também em outros estados do Brasil. E tem um CT novo em Goiás também. Então, a próxima pergunta aí é quais são os seus objetivos, né? A curto e longo prazo. E, assim, considerando, obviamente, a sua experiência toda, a bagagem, o que você pretende aqui no Brasil agora, enfim, fazer por aqui? Então, eu recebi essa proposta, né, de trabalhar com eles e achei interessante porque o Mário Sérgio, assim, que eu conheci, é uma pessoa, assim, apaixonada por ginástica também, né, ele tá fazendo esse trabalho legal lá em Goiás e também por trabalhar com o Roger, assim, né, por estar do lado dele de novo, porque ele, assim, eu sei que ele vai exigir de mim, entendeu? E, assim, a Austrália meio que me acomodou um pouco, porque lá eu podia fazer o que eu queria, sabe? Então, assim, eu fui mais na maciota trabalhando lá. Então, assim, vai ser ótimo, porque, assim, eu vou ter que dar o sangue lá, entendeu? Eu sei que ele não vai exigir menos que isso de mim. Então, eu já estou me preparando já para... Então, é um desafio, né? Eu vejo isso como um desafio. Uma alegria também, porque eu vou estar do lado de pessoas que gostam da ginástica, tanto quanto eu, até mais até. E assim, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é sempre ajudar a ginástica, entendeu? Ajudar o clube onde eu trabalho, porque assim, eu acredito que como isso aconteceu comigo também, eu acredito que é muito importante a gente plantar sementes, sabe? Plantar sementes assim, aonde você vai,
sabe, em cada curso que eu dou. Porque, assim, foi uma semente que foi plantada em mim e que deu frutos, entendeu? Então, eu quero que isso aconteça com outras pessoas também. Então, eu acho que é minha vez agora de plantar isso nas pessoas que trabalham comigo, nas meninas que treinam comigo, porque dali vai sair uma treinadora no futuro, pode sair uma árbitra no futuro. E então, assim, plantar sementes, entendeu? Para que a ginástica do Brasil continue, né, com essa sustentação, assim, muita gente trabalhando, muita gente se esforçando muito, e as pessoas que estão aí nos lugares que não tem estrutura, não, eu falo, não desista, porque eu sou um exemplo vivo disso, entendeu? Comecei a dar aula numa sala com 10 tatames de judô. Meu começo foi esse. Daqueles tatame de palha ainda, que nem existe, mas hoje em dia o tatame é de EVA, bonitinho, fofinho. Então, assim, não desista. E é a persistência, é a perseverança que vai trazer o resultado que você quer, entendeu? E plantar sementes aí para que a ginástica do Brasil continue dando frutos. Você já pode dar um spoiler, assim, mais ou menos, como vai ser seu trabalho lá no Mário Sérgio, como você pretende atuar? Conta um pouquinho pra gente. Olha, como eu já trabalhei com o Roger antes, eu sei que ele vai me deixar responsável pela trave, que é uma coisa que eu gosto de fazer e vou fazer com o maior prazer, e pelas coreografias de solo e trave. Eu acho que, né? Mas assim, ali no dia a dia do treinamento, assim, a gente fazia tudo, né? Às vezes eu dava treino de paralelo, às vezes eu dava treino de salto, de solo. Você tem que saber tudo. Mas, assim, a divisão do trabalho ajuda muito, assim, num esquema de treinamento, né? Então, eu acho que a minha responsabilidade vai ser essa, a princípio, né? Coreografia e trave, mas eu acho que eu vou fazer de tudo lá, de tudo um pouco, assim, dar treino de outros aparelhos também, o que precisarem de mim, entendeu? Show de bola. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta, assim, para o Eduardo. Eu vi que ele começou como coreógrafo, né? Ele comentou que... Ou foi coreógrafo depois, né? Mas que ele trabalha como coreógrafo. Eu queria perguntar para ele essa questão, assim, porque a gente falou aqui da Jade Carey, dos Estados Unidos, eles não dão tanto valor para a parte artística, mas se a gente olhar, por exemplo, na NCAA, na parte universitária, eles têm uns artísticos muito bons. A própria Jordan Childs, na Elite, não tem o melhor artístico no mundo, na universidade entregou um artístico assim, agora esse ano, incrível. E eu queria perguntar para o Eduardo se ele tem alguma ideia, porque na universidade elas são tão boas no artístico assim, tão diferentes, tão legais, e na elite pecam tanto nesse quesito, assim. Eu acho que primeiro, assim, a própria estrutura da competição da ginástica universitária, que é mais um show, né? É um show, assim, eles, né? É uma coisa à parte, assim, né? Eles não, o sistema de notas é diferente. Isso funciona muito bem. E aí eu acho que, assim, eu arriscaria dizer que talvez os profissionais que estão trabalhando nas universidades, né? Que estão tendo esse cuidado aí de fazer coreografias mais bem elaboradas, né? Mais assim, dramáticas, teatrais que elas fazem, né? E eu não sei como é o sistema lá na seleção americana, né? Eu tive, assim, oportunidade de estar de perto ali, quando a gente foi na Itália, que a gente viu a preparação ali, a equipe americana estava uma equipe adulta e júnior dos Estados Unidos lá na Itália, numa competição. A gente viu, na época, era a Marta Caroli ainda que estava no comando, que tinha, assim, todo um esquema, assim, né, o aquecimento era todo, sabe, até a acrobacia das meninas eram sincronizadas, assim, no aquecimento. Então, assim, eu não sei até que ponto os coreógrafos podiam, não sei, assim, eu acho que o enigma deve estar nos profissionais que estão
trabalhando na ginástica universitária e os que estão trabalhando. Porque, assim, na seleção americana, quando você chega na seleção, você já, lá do seu clube, o coreógrafo já estava trabalhando com você. Uhum. Né? Então, eu acho que elas trazem a coreografia que foi feita lá no clube. Né? Então, aí depende o quanto o clube está disposto e a ginasta está disposto a gastar para contratar um coreógrafo de primeira linha, né? Porque não é também só contratar o coreógrafo, né? O coreógrafo também tem que saber que tipo de movimento fica bem naquela menina, entendeu? Depende aí do somatotipo da menina, se a menina é mais fortinha, ou se a menina é mais longilínea, que tipo de movimento casa bem, né? Por exemplo, quando você está falando da Fragapane, você pega a Fragapane, que é uma menina mais baixa, né? Com os membros mais curtos. Se você colocar ali uma linha de balé clássico, não vai funcionar naquele corpo, né? Então, assim, o coreógrafo tem que ter a visão também de, bom, que tipo de música que vai ficar bem para ela, que tipo de, né? Um ritmo mais rápido é melhor para. Então, você tem que também ter um profissional, porque também não adianta, pessoal, vocês vão pegar alguém lá da dança para ser o coreógrafo. Às vezes não funciona. Ele pode ajudar em algumas coisas. Tem que ser alguém da dança que tenha conhecimento de ginástica. E hoje em dia, alguém da dança que tenha conhecimento de ginástica e de código de pontuação. Você tem que estar com o código do lado para montar a coreografia. E assim, eu vi uma entrevista um tempo atrás sobre a Flávia e falavam, não lembro quem falou, um dos treinadores falou na entrevista, que faz muito tempo na TV, que ela era uma das primeiras a chegar e uma das últimas a sair em todo o treino. Sim, era mesmo. E naquela época ela era muito novinha, assim, então, nossa, incansável, lutadora e continua assim até hoje, né? Você vê na Olimpíada, ela cair da barra ali no aquecimento e depois... Ela é muito guerreira, muito, muito, assim. E voltando um pouquinho para você agora, sua carreira, hoje, olhando para trás, assim, qual que é o grande destaque que você daria, assim, o momento de destaque da sua carreira? Da minha carreira, olha, o momento mais marcante, assim, para mim, foi quando eu recebi o convite para ir para a seleção. Eu estava aqui na minha casa e acho que a gente já tinha saído, eu estava trabalhando em Barueri ainda, e a gente saiu de férias no final do ano, e eu vim aqui para minha casa, que é no interior de São Paulo, onde mora a minha família. E aí, um dia à noite, assim, a gente estava aqui em casa, o telefone tocou, meu pai atendeu, e aí ele falou, a Georgette quer falar com você. Nossa, já me deu um gelo no coração, né? Porque a Georgette, assim, era uma deusa. Aí ela me convidou nesse dia, assim, eu acho que foi um dia que tudo valeu a pena, entendeu? Todas as dificuldades aí, tudo tinha valido a pena. Para mim, pessoalmente, esse da minha carreira é o momento mais marcante. Que legal, parabéns. E mais para frente agora, a gente espera aí que você alcance mais e mais vezes espaço na seleção também, né? Agora que você está junto com a gente de novo. Aquilo que eu falei, assim, né? Eu não tenho essa pretensão de voltar um dia para a seleção. Eu acho que isso vai ser um processo que pode acontecer ou não, né? Eu quero trabalhar, eu quero ajudar na formação das meninas de ginástica, né? Lá da INS agora, para onde eu estou indo. Quero ajudá-las ao máximo, assim, para que elas desenvolvam o potencial delas ao máximo. E aí a gente vai ver se isso vai trazer resultados, né? A nível nacional. Eu acho que a seleção hoje tem treinadores muito bons, assim, treinadores, né? Os clubes também. Então, eu não sei, assim, eu não quero fazer assim, eu tenho um sonho de um dia voltar para a seleção. Hoje eu diria que não, né? Hoje eu diria que não. Mas se a seleção um dia precisar de mim para alguma coisa, com certeza eu vou dar a minha contribuição, entendeu?
Sim. E eu confio muito no trabalho do Roger, né? Acho que já deu para perceber nessa entrevista. Eu gosto muito do trabalho dele. A gente já entrevistou ele aqui no nosso podcast também. E uma coisa que a gente sempre fala, vez por outra, quando toca no assunto do Roger, no nosso podcast, é que com ele é questão de tempo, né? Porque ele é um treinador com, assim, uma, não é nem potencial, mas uma competência gigantesca. Ele faz a coisa acontecer, né? Faz a coisa Ele acontecer. faz E acontecer. recentemente o MSGA teve a primeira participação no camping, né, com a Tawane, o camping organizado pela Sim. UPAG, no Rio de Janeiro. Então isso aí já é uma conquista enorme, né? Porque o clube também é novo, né? Tem isso também, o clube também é novo, o CT é novo também, porque os gigantes não tinham uma estrutura assim, para a elite mesmo, para poder desenvolver ginástica de alto rendimento. O Roger falou isso com a gente, faltava um fosso, alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas nesse novo CT agora tá tudo redondinho, tá tudo bonitinho, a gente está bem animado aí para os próximos meses, as próximas É um temporadas. CT novo, né? Um CT novo que eles estão fazendo, que é onde eu vou trabalhar também. Uhum. E é bem bonito lá, né? Assim, eu não vi ainda, não fui lá, né? Eu estou viajando agora, de sexta-feira eu vou embora para Goiânia, né? Eu Ah, começo a que legal. trabalhar na segunda-feira lá, dia 20. Então vou conhecer agora, mas assim, né? Tô com super expectativa, assim, o ginásio é Uhum. novo, Sim. né? Com certeza o Mário Sérgio vai, ele adora fazer uma propaganda, né? E aí, então, com certeza ele vai divulgar isso tudo, né? E assim, o Roger já me deu tarefa, já tem que montar aquecimento coreografado para as meninas. Então, assim, eu já estou trabalhando aqui de casa, né? Que eu estou montando os aquecimentos para as meninas. Mas é isso, estou assim, bem animado para começar lá com ele. Ah, Com que ele. legal. Estamos animados. Eduardo, a gente está chegando aqui no final da entrevista, tem mais algumas perguntinhas, mas eu queria saber, eu sei que você já citou ao longo da entrevista, mas se você pudesse frisar algumas inspirações nacionais e internacionais, assim, da sua carreira, treinadores, atletas. Há muitos, né? Muitos. Eu me inspirei em muita gente. No Brasil, assim, treinadores, né, que foram assim, né, os meus ídolos, a Georgette, a Irina, nossa, muita gente. Aí fora, os grandes treinadores, né, assim, o Oleg, né, o Scaroli também, né, com toda a polêmica aí, mas assim, não tem como negar que eles influenciaram muito a história da ginástica no mundo, né? Com Sim. toda a polêmica, né, assim, deixando de lado as polêmicas, né, que fazem parte da carreira deles, e muitos assim assuntos, né, de abuso, pegou muito forte com a menina. Assim, tô falando do lado profissional, assim, pessoas que me inspiraram, assim, porque com certeza trabalharam muito, né? Não é fácil ser treinador, né? Uhum. Você tem que trabalhar muito, a gente tem que abrir mão de final de semana, de feriado, não é igual um trabalhador comum, assim, que, sabe? Vai ficar sábado e domingo fica em casa. Não, a gente trabalha, a competição é domingo, a gente tem que estar lá. Então, assim, os grandes treinadores, né? Os grandes atletas também, e os treinadores brasileiros, assim, né? O Chico, que eu morei com ele, trabalhei com ele, é meu amigo, assim, admiro demais, assim, toda a persistência dele, sabe? Ele sempre acreditou, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ele foi, sabe, perseverante. E essa nova geração de treinadores aí também, né, que está chegando assim já com uma estrutura bem melhor, né? Os treinadores novos lá do Flamengo, tem os treinadores lá do Sejim também, mas pelo Brasil inteiro, né? Tem bons profissionais no Sul, lá em Porto Alegre, bons treinadores também. Aqui em São Paulo, né? O Brasil agora está melhor do que estava no passado, né? De treinadores. Apesar de que muitos, né, foram embora e eu voltei, mas muitos não voltaram e também não vão voltar.
Mas, assim, tem uma nova geração aí que está vindo, acho que com bastante vontade de trabalhar também, bastante conhecimento e espelho, né? É muito importante a gente ter espelho, assim, no ginásio, né? Por exemplo, tipo assim, você tem uma Rebeca que vai lá no Flamengo treinar no Flamengo, ela é um espelho super positivo para as menininhas ali do pré-infantil, do infantil e do juvenil que um dia querem chegar lá, né? E assim, treinadores também, né? A gente tem o Chico, a Irina, né? Vários outros aí treinadores que podem ser espelho, né? Para os treinadores que estão começando e é isso. Eu acho que a gente está num caminho bom agora a gente está com uma estrutura melhor, né? Da ginástica de uma maneira geral. E sobre quem está nos ouvindo aqui não conhece exatamente a história dos Caroli, os Estados Unidos não seriam o que são hoje na ginástica se não fossem os Caroli. Eles que criaram todo esse sistema americano, né? Quando eles mudaram para os Estados Unidos. Então, o impacto deles no mundo da ginástica, apesar de todas as polêmicas, todas as coisas ruins que vieram, então, mas é inegável, o impacto deles no mundo da ginástica eu tive a oportunidade de ir na Itália encontrar com a Marta Caroli, assim, nossa, eu chorei, gente, quando eu vi aquela mulher, entendeu? Porque gente, ela participou de 11 Olimpíadas, pensa. Sim. 11 Jogos Olímpicos. Entendeu? A última dela foi no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos estavam numa dominância que eu não via, aquela dominância desde 2004, quando a Romênia estava absoluta. Sim. Eu comparo. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos ganhou a diferença do ouro para a prata, a Rússia, foram 11 pontos entre Estados Unidos em 2016 e Rússia, foi a prata. Isso eu tô falando ouro e prata, não tô falando do oitavo, do sétimo, não, ouro e prata. Não, tá absurdo. E eu vejo assim, né, hoje em dia, muitas pessoas falando da representatividade, né, que ela importa, que ela é importante. A gente vê ali a Rebeca como uma mulher negra, e eu vejo também muito, mas eu queria trazer para um outro lado. Eu sigo no Insta uma menina que ela é cega e ela pratica ginástica. Eu já vi vídeos de meninas com síndrome de Down e tal. Eu queria saber se tu já teve a oportunidade de treinar alguém neurodivergente, alguém com alguma deficiência e como tu enxerga essa inclusão na ginástica artística. Eu acho que essa inclusão é muito positiva, né? Eu acho que todos os esportes têm que ter uma janela para abraçar essa parte da população, né, com necessidades especiais. Olha, na Austrália eu tinha algumas aulas particulares, assim, com uma necessidade, assim, sabe, uma pessoa com uma deficiência física, assim, ou com problema de locomoção, não. Mas eu dava aulas, assim, para criança autista, né, autista. Que legal. Eu tenho autismo. Eu tenho autismo e TDAH, então eu te fiz essa pergunta até pensando um pouco no espectro também, porque eu, como uma mulher autista, me interesso, assim, e fico muito feliz quando vejo outras meninas autistas praticando ginástica, porque quando eu acho que algumas pessoas podem não saber, mas o autismo, apesar dele não ser uma deficiência física, ele traz comorbidades físicas. O Eduardo deve saber muito bem que pode trazer problemas de motricidade, né? Então tem toda essa questão. E quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade, eu fazia ginástica, eu tinha muita dificuldade. Uma vez eu vi de uma treinadora que eu tinha que pelo menos me esforçar. Gente, eu não era de equipe, eu era de escolinha. Ela olhou, eu sei que você não sabe fazer nada direito, mas tu tem que pelo menos se esforçar. Só que ela não entendia que eu estava me esforçando. Só que, né, devido ao meu autismo, eu tinha dificuldade. Então a gente faz essa pergunta porque tu parece ser um cara bem mente aberta, né? E eu acho interessante até. Queria fazer, né, essa conscientização aqui, aproveitar essa vitrine que é o podcast, para que mais meninas neurotípicas, neuroatípicas,
meninos também, mas pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja física, mental ou o que for, possam ter acesso, né? Eu conheço muitos colegas assim de trabalho que trabalham com crianças com necessidades especiais, assim. A Kátia, lá em Blumenau, assim, ela é árbitra também e treinadora, ela trabalha com crianças com Down. Algumas pessoas, né, dentro do esporte gostam de... eu acho que você tem que ter um feeling também, né? Você tem que ter vamos dizer assim, um dom para trabalhar com crianças, né, diferentes. Existem muitos profissionais assim que trabalham, né, gostam de trabalhar nessa área de inclusão, mas aquilo que você me perguntou, eu acho que assim, em todas as áreas da vida, né, a inclusão tem que estar presente em todos os esportes, nas artes, na dança, entendeu? Em qualquer lugar, assim, tem que ter espaço para todo mundo. E na ginástica não é diferente, né? Exatamente. Exatamente, concordo plenamente. Eu fiquei muito feliz que agora eles estão começando a dar mais abertura para a ginástica, para pessoas que são neurodivergentes, enfim. Sim. Parece que vai até entrar na Paralimpíada. Eles Eu estão não sei se estudando a na possibilidade. Paralimpíada, mas tem um projeto da FIG para fazer, sim, uma categoria paralímpica de ginástica. Eu não sei se já entraria na Paralimpíada, porque muitos esportes têm que ser mundial como teste primeiro. Mas sim, é Eu esse acho projeto da FIG. que é uma questão de E tempo. só para finalizar, também tem uma curiosidade. Não sei se vocês já ouviram falar da Elsie Geert. Provavelmente estou falando o nome dela errado. É uma ginasta holandesa que participou do Mundial de 2021, pegou final de salto, até caiu naquela final, que foi uma pena, porque ela seria prata se não caísse. E ela tem baixa visão. Ela não chega a ser cega, mas na Holanda ela é considerada uma pessoa com baixa visão. Então eu Isso acho eu não sabia também, interessante não. essa questão de pessoas diferentes, né, no esporte. Legal. Sim. E última perguntinha, Eduardo, só para a gente finalizar. Quais conselhos você daria para alguém que está nessa jornada para ser treinador, querendo talvez aí pegar uma experiência internacional, enfim, o que você diria? O que eu diria? Isso é tão difícil, gente. Bom, se você é apaixonado por ginástica, eu não preciso dizer nada. Você vai lutar, você vai passar por cima de tudo, você vai enfrentar as dificuldades. E eu acho que depende do quanto cada pessoa quer se dedicar àquilo, né? A ginástica foi a minha vida, assim, né, tudo que eu fiz, aonde eu morei, o que eu vivi, foi por causa da ginástica, porque assim, me chamavam ali, que nem agora, estão me chamando para Goiânia. Eu vou mudar a minha vida para Goiânia. Eu vou viver uma vida lá em Goiânia. Como eu vivi uma vida na Austrália, como eu vivi uma vida no Rio, né? Então, cada cidade, assim, você faz amigos e tal, e aí depois chega a hora de ir embora, despedida. Quando cada pessoa está disposto a abrir mão, não abrir mão, mas assim, investir na profissão e não desistir de perseverança. Eu acho que porque assim, eu acho que depende da ambição de cada pessoa, né? Se você, eu quero ser um treinador de ginástica, mas eu quero trabalhar só com ginástica recreativa. Tudo bem, né? É o seu gosto, é o que você gosta, é o que você faz bem. Se você quer ir para a área competitiva, isso vai exigir mais de você. Isso vai exigir domingos, sábados. Você está disposto a abrir mão? Tudo depende da pessoa, né? Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a ficar estudando para fazer curso e, sabe, quando todo mundo tem férias, você vai viajar para uma competição, você vai... Então, assim, se você quer seguir essa carreira, eu acho que o segredo que eu digo que serviu para mim é a perseverança, né? E diante dos obstáculos, você dá um jeito e contorna e segue em frente, né? E aí, se você, né, se dedicar e seguir em frente, não desistir, você vai chegar onde você quer.
como eu cheguei, né? Assim, que saí do nada, assim, pensa uma pessoa que não sabia nada. Nada de ginástica. Primeiros jogos abertos que eu fui com a minha equipe daqui de Jacareí, gente, era uma vergonha. Elas tiravam meio na paralela, as meninas. Tiravam 1, entendeu? Primeiro porque a gente não tinha paralelo. Entendeu? E segundo que eu não tinha conhecimento de nada. Então, assim, né? Devagarzinho, com o passar dos anos, vai estudando, vai aprendendo, e assim você faz um profissional, né? Então, o conselho que eu digo é, se você quer chegar, não importa onde, você quer ser um dia técnico da seleção brasileira, você pode, mas você vai ter que pagar o preço para isso, entendeu? E é isso que as pessoas não querem, muitas vezes, né? Elas querem chegar lá no sucesso, mas assim, né? E não é assim, né? E demora tempo, muito tempo, demora muitos anos. Né? Uma vez um treinador me disse assim, foi o Blanco até, o treinador do Pinheiros, do masculino. Quanto tempo demora para formar um treinador de ginástica? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos trabalhando com ginástica, aí você vai ser um treinador considerado bom. Né? Então, você tem que também ter essa paciência, né, de esperar e de aprender com seus erros. Você aprende mais com seus erros, né? Pode ter certeza. As vitórias vão te ensinar muito pouca coisa, mas as derrotas vão te ensinar muito. Vão te fazer olhar para trás, vão te fazer pensar o que eu fiz de errado. Onde é que eu errei aqui? Entendeu? E aí você vai aprendendo, não comete os mesmos erros. E aí os bons resultados, demora muito para chegar, entendeu? Se você tiver paciência para isso, então você está na profissão certa. Maravilha! Eduardo, era isso a nossa entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade, pela confiança aí, viu? E pelo papo, foi sensacional. Fico muito feliz assim, de saber que tem uma geração aí de fãs da ginástica, de apaixonados. Vocês divulgam a ginástica, né? Aí pelo Brasil. Isso é muito legal. Isso também faz parte aí dessa cadeia onde todo mundo trabalha para ver a ginástica de um país, né? Chegar lá no topo, né? Tá entre os melhores. É o trabalho de todo mundo, né? De vocês, da gente, dos treinadores, dos dirigentes, dos árbitros, dos fãs, dos que torcem. É o trabalho de um país inteiro, né? Que assim, dos apaixonados pela ginástica que fazem isso acontecer, né? Então, assim, obrigado a vocês, assim, continuem divulgando a ginástica, né? Levando informação, trazendo novos fãs aí para o esporte, né? De repente, sei lá, uma menina, né? A gente nunca sabe, gente. A gente nunca sabe, sabe? De repente, alguém assiste um podcast, aí se interessa pela ginástica. Aí você vai ver lá na frente, a pessoa se tornou um treinador, ou se tornou um árbitro, entendeu? E é assim que as coisas acontecem, né? Mas foi muito legal, assim. Obrigado pelo convite. E aí, quando vocês quiserem entrevista de novo, me chama aí que a gente está aberto. Com certeza. Esse ano a gente tem planejamento de ir nas competições novamente, né? Igual nós fizemos no ano passado. Sim. Então, a gente vai se conhecer pessoalmente também, então sem problemas. Vamos ver. Assim, se eu não estiver lá como treinador, eu vou estar como árbitro, alguma coisa eu vou estar fazendo lá. Maravilha. Então, pessoal, siga-nos nas redes sociais aí, @Roda Ginástica Pod no Insta. Também vamos marcar o Eduardo aqui para vocês seguirem ele. Isso. E vamos ter também uma novidade para quem está nos ouvindo aqui. O Eduardo achou gostar de saber isso também. Dia 2 de fevereiro, nós vamos ter uma entrevista em inglês com a Tatiana Gutsu. Meu, que legal! Cara, campeã olímpica. Campeã olímpica, e vai ser uma entrevista ao vivo, né, a pedido dela. Então, a gente vai fazer... Muito legal. Eu quero assistir. A gente vai... Manda aí uma coisa para mim no meu Instagram que eu vou querer assistir, com certeza. A gente vai postar tudo bonitinho e tal, mas isso aí é notícia quentíssima para quem está ouvindo essa entrevista com o Eduardo agora. Muito legal. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência novamente e um beijão para vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo, pessoal.